canal da Complementar. Nesse vídeo daremos sequência ao dimensionamento dos condutores que alimentam o chuveiro elétrico do circuito de número 8. No vídeo anterior nós fizemos o dimensionamento pelo critério de seções mínimas e pelo critério de capacidade de condução de corrente. Nós calculamos que a corrente de projeto para esse circuito será de 34,09 amperes, e a corrente de projeto corrigida será igual a 36,26 amperes. Por enquanto, estamos selecionando um condutor de 6 mm², e a capacidade de condução de corrente para um cabo de 6 mm², nessas condições, é de 41 amperes. Agora, vamos para o próximo critério de dimensionamento de condutores, o critério de queda de tensão. Para atendermos o critério de queda de tensão para circuitos terminais, devemos atender uma queda de tensão de no máximo 4% da tensão nominal do circuito. Nesse caso, estamos tratando com um circuito bifásico, numa instalação de 127 e 220 volts, logo a tensão nominal será 220 volts. Para calcular a queda de tensão, eu preciso atender a seguinte equação, onde a queda de tensão é dada pelo produto da corrente de projeto pela resistência vezes o fator de potência, mais a reatância indutiva vezes o seno do ângulo do fator de potência. O primeiro passo, então, é determinar a resistência elétrica em corrente alternada. E para isso, primeiro devemos corrigir o valor da resistividade elétrica para a temperatura em regime permanente desse condutor. E qual temperatura é essa? Nós devemos calcular a temperatura em regime permanente pela seguinte equação, onde a temperatura em regime permanente é dado pela temperatura ambiente, mais a diferença entre a temperatura máxima em serviço contínuo, menos a temperatura ambiente, tudo isso multiplicados pelo quadrado da razão entre a corrente de projeto e a capacidade de condução de corrente corrigida. Veja, a temperatura ambiente nós já conhecemos e é igual a 33,9 graus Celsius, a máxima temperatura histórica registrada para o município de Curitiba, que é onde estamos trabalhando com esse projeto. A máxima temperatura para serviço contínuo, como a isolação é de PVC, será de 70 graus Celsius. Se fosse uma isolação de EPR ou XLPE, essa temperatura seria de 90 graus Celsius. Caso você tenha dúvidas de como obter a máxima temperatura para serviço contínuo, basta consultar a tabela de número 35 na NBR 5410. A corrente de projeto foi determinada no vídeo anterior, igual a 34,09 amperes. Então, a corrente de projeto é igual a 34,09 amperes. A capacidade de condução de corrente corrigida ainda não foi calculada. O que é a capacidade de condução de corrente corrigida? Nada mais é do que a capacidade de condução multiplicado pelos fatores de correção. Nesse caso, a capacidade de condução de corrente é igual a 41 amperes. E o único fator de correção que nós temos nesse circuito é o fator de correção por temperatura, igual a 0,94. Então basta multiplicar 41, que é a capacidade de condução, pelo fator de correção. No caso, o único fator de correção é o fator de correção por temperatura, igual a 0,94. Fazendo esse produto, nós vamos ter que a capacidade de condução de corrente corrigida é igual a 38,54 amperes. Então, a capacidade de condução de corrente corrigida é igual a 38,54 amperes. Com esses dados, conseguimos calcular a temperatura em regime permanente do condutor. Ou seja, com uma corrente elétrica de 34,09 amperes circulando pelo nosso condutor a uma temperatura ambiente de 33,9 graus Celsius, o material condutor atingirá este valor de temperatura. Vamos começar os cálculos, então, da direita para a esquerda. Primeiro, nós temos que fazer a corrente de projeto, igual a 34,09, divididos pela capacidade de condução de corrente corrigida, ou seja, 38,54. Esta razão deve ser elevada ao quadrado. Eu obtenho o valor de 0,78 aproximadamente. Abro parênteses e faço a temperatura máxima para serviço contínuo é igual a 70 menos a temperatura ambiente, que é 33,9. 33,9, fecho parênteses e aperto igual. A esse valor encontrado de 28,24, eu devo somar a temperatura ambiente, ou seja, eu devo somar 33,9. E eu vou obter uma temperatura em regime permanente de 62 graus. Ou seja,
Ao circular uma corrente elétrica de 34,09 amperes nesse condutor, nessas condições, estima-se que a sua temperatura atingirá o valor de 62 graus Celsius. Então, a temperatura em regime permanente é de aproximadamente 62 graus Celsius. Com a temperatura em regime permanente calculada, eu consigo agora determinar o valor da resistividade elétrica nessa temperatura, ou seja, o valor da resistividade elétrica a 62 graus Celsius. Para isso, eu devo conhecer um valor de resistividade elétrica a uma determinada temperatura, preciso conhecer o coeficiente térmico desse material, que no caso é o cobre, e preciso conhecer a temperatura em regime permanente, para a qual eu quero calcular a resistividade elétrica. A resistividade elétrica do cobre na temperatura de 20 graus Celsius é igual a 0,0172 ohms milímetro quadrado por metro. Já o coeficiente térmico do cobre vai ser igual a 0,0039 graus Celsius a menos 1, e esse valor é aplicado ao material cobre. Sendo a temperatura em regime permanente de 62 graus, nós acabamos de calcular esse valor, agora eu consigo calcular a resistividade elétrica para essa temperatura. Primeiramente, eu devo fazer a diferença entre a temperatura para a qual eu quero calcular a resistividade elétrica e a temperatura para a qual eu já conheço a resistividade elétrica. Ou seja, 62, que é o valor de temperatura para a qual eu quero conhecer a resistividade elétrica, menos 20 graus Celsius, que é a temperatura para a qual eu já conheço o valor da resistividade elétrica. A essa diferença eu devo multiplicar pelo coeficiente térmico, ou seja, 0,0039. A esse valor eu devo somar uma unidade e multiplicar pelo valor original da resistividade elétrica, ou seja, 0,0172. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter um valor de resistividade elétrica de aproximadamente 0,02 ohms milímetro quadrado por metro. Então, a resistividade elétrica do cobre a 62 graus Celsius é de aproximadamente 0,02 ohms milímetro quadrado por metro. Com esses valores calculados, eu consigo agora determinar a resistência elétrica em corrente contínua, que é dado pelo produto da resistividade elétrica, pelo comprimento do circuito, divididos pela seção nominal do condutor, tudo isso multiplicado por um fator que depende do esquema de condutores vivos. Se o esquema de condutores vivos é mono ou bifásico, esse fator é igual a 2. Se o esquema de condutores vivos é trifásico, esse fator será igual a raiz de 3. O valor da resistividade elétrica a 62 graus Celsius nós acabamos de calcular e é igual a 0,02 ohms milímetro quadrado por metro. O comprimento do circuito nós ainda não conhecemos e precisamos determinar em nosso projeto. Nós devemos determinar a distância em metros do quadro de distribuição até o ponto de utilização do circuito de número 8. No AutoCAD, eu posso utilizar a função dist e fazer um caminho do quadro de distribuição até aproximadamente o ponto de utilização. Veja que eu tenho aproximadamente 4 metros, 399 centímetros. Só que 4 metros é a distância em linha reta. Eu tenho que pensar que o meu quadro de distribuição está instalado a aproximadamente 1,20 m do piso acabado, que o pé direito dessa instalação possui 2,90 m e que o chuveiro está instalado a 2,20 m do piso acabado. Então eu devo considerar também as subidas e as descidas. Em linha reta, eu tenho 4 metros. Como meu quadro de distribuição está a 1,20 m e o pé direito possui 2,90 m, os meus condutores terão que subir mais 1,70 m. E ao chegar ao chuveiro, eles deverão descer de 2,90 m até 2,20 m, ou seja, mais 70 centímetros, somando um total de 6,4 metros. A esse valor é recomendado aplicar um fator de 10%, para considerar folgas e eventuais desvios de caminho apresentados em projeto. 6,4 vezes 10% é igual a aproximadamente 7 metros. Vamos considerar então a distância de 7 metros no nosso dimensionamento. Logo, o comprimento do circuito será de 7 metros. Como o esquema de condutores vivos é bifásico a 2 condutores, o fator FV será igual a 2.
E a seção do condutor que nós estamos considerando até o momento é a maior seção dimensionada até aqui. No critério de seções mínimas foi definida uma seção de 2,5 mm², e no critério de capacidade de condução de corrente foi definida uma seção de 6 mm². Como 6 é maior que 2,5, continuaremos com a seção de 6 mm². Com isso, eu consigo calcular a resistência elétrica em corrente contínua. Basta multiplicar a resistividade, 0,02, pelo fator, que é igual a 2, pelo comprimento, que é igual a 7, e dividir esse valor pela seção nominal, que é igual a 6. Fazendo isso, nós chegamos numa resistência elétrica de aproximadamente 0,047 ohms. Logo, a resistência elétrica em corrente contínua é aproximadamente igual a 0,047 ohms. Calculada a resistência elétrica em corrente contínua, eu devo agora calcular a resistência elétrica em corrente alternada. O que significa isso? Considerar os efeitos da frequência elétrica na oposição à passagem de corrente elétrica. E para isso devemos levar em consideração os efeitos pelicular e os efeitos de proximidade, representados, respectivamente, pelas letras YS e YP. O fator de correção pelo efeito pelicular pode ser calculado pela seguinte equação, onde xs ao quadrado é dado por 8 vezes π vezes F divididos pela resistência elétrica em corrente contínua, tudo isso multiplicado por 10 elevado a menos 4. Ou seja, basta conhecer o valor da frequência e da resistência elétrica em corrente contínua. O valor da frequência industrial no Brasil é de 60 Hz, e o valor da resistência elétrica que nós acabamos de calcular é igual a 0,047 ohms. Logo, xs ao quadrado vai ser igual a 8 vezes π, que eu vou aproximar para 3,14, vezes 60, que é a frequência, divididos pela resistência elétrica em corrente contínua, que é igual a 0,047, multiplicado por 10 a menos 4, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. Eu vou obter um valor de 3,206 aproximadamente. Então, o valor de xs ao quadrado é 3,2068 aproximadamente. Com isso, eu consigo calcular o fator de correção pelo efeito pelicular, ys. Veja que em ys eu considero xs elevado à quarta e não xs elevado ao quadrado. Então, basta fazer xs ao quadrado para obter xs à quarta. Se eu fizer xs ao quadrado, eu vou obter o valor de 10,28 aproximadamente. Vamos calcular primeiro a parte de baixo. Eu tenho 10,28 vezes 0,8 mais 192. Fazendo 10,28 divididos por 200,224, nós temos o valor de 0,051. Então, 0,051 será o fator de correção pelo efeito pelicular que nós devemos aplicar na resistência elétrica em corrente contínua para obtermos o valor da resistência elétrica em corrente alternada. Porém, além do efeito pelicular, eu devo considerar também o efeito de proximidade. Veja que o cálculo de YP, do fator de correção pelo efeito de proximidade, nada mais é do que YS, esta primeira parte aqui, vezes DC sobre S ao quadrado, vezes 2,9, aonde DC é o diâmetro do condutor e S é a distância entre os eixos dos condutores. Então agora eu preciso de duas informações que eu ainda não tenho, que é o diâmetro do condutor, em milímetros, e a distância entre o eixo dos condutores, também em milímetros. Para obter esses valores, eu posso consultar catálogos de fabricantes. Neste caso, para a seção nominal de 6 mm², o diâmetro do condutor em milímetros é de 3 milímetros, e o seu diâmetro externo é igual a 4,6 milímetros, ou seja, o condutor mais a isolação. Como nós estamos considerando que o cabo de fase e o cabo de neutro estarão instalados no mesmo eletroduto em feixe, ou seja, encostados um no outro, nós podemos considerar que a distância entre os eixos dos condutores é igual ao seu diâmetro externo. Então, o valor de DC é igual a 3 milímetros e o valor de S é igual a 4,6 milímetros. Basta agora calcular XP elevado à quarta. Veja que XP ao quadrado é igual a 8 vezes π vezes F, divididos pela resistência elétrica em corrente contínua, vezes 10 a menos 4, vezes um fator Kp.
Esse fator Kp é igual a 1 para condutores de cobre e igual a 0,8 para condutores de alumínio. No nosso caso, estamos trabalhando com o material condutor de cobre. Logo, Kp será igual a 1. E veja que a primeira parte da equação é o nosso xs ao quadrado, que nós já calculamos lá no efeito pelicular. Ou seja, xp ao quadrado é igual a xs ao quadrado. Nós não precisamos calcular esse valor, pois nós já temos esse valor calculado lá do efeito pelicular. E se xs ao quadrado é igual a xp ao quadrado, esta primeira parte da equação será igual ao ys, ou seja, ao fator do efeito pelicular, que nós já calculamos e é igual a 0,051. Basta então fazer essa conta. Vamos começar com o termo entre parênteses. 3 divididos por 4,6 ao quadrado, e eu devo multiplicar isso por 2,9 e multiplicar por 0,051. Eu vou obter um fator de correção por proximidade de aproximadamente 0,063. Ou seja, yp é igual a 0,063. Com esses valores, eu consigo agora calcular a resistência elétrica em corrente alternada. O valor de Ys foi calculado em 0,051 e o valor do efeito de proximidade foi calculado em 0,063. E o valor da resistência elétrica em corrente contínua foi calculado em 0,047 ohms. Com isso, eu consigo calcular a resistência elétrica considerando agora os efeitos da frequência elétrica. Eu devo fazer 1 mais 0,051 mais 0,063 e isso eu devo multiplicar o valor da resistência elétrica em corrente contínua, ou seja, 0,047. E eu vou obter a resistência elétrica em corrente alternada, ou seja, 0,052 ohms. Então, a minha resistência elétrica em corrente alternada passa a ser 0,052 ohms. O próximo passo seria determinar agora as componentes reativas, ou seja, o nosso XL. Porém, como o fator de potência é unitário, o nosso seno de φ será igual a zero. Veja, o cosseno de φ é o nosso fator de potência, igual a 1, pois nós estamos tratando com uma carga puramente resistiva, um chuveiro elétrico. Para determinar o ângulo cujo cosseno é 1, basta fazer o arco cosseno de 1, ou seja, 1 e buscar a função arco cosseno. Eu vou obter o ângulo de 0 graus. Ou seja, um fator de potência unitário significa que o ângulo do fator de potência é zero. Fazer seno de zero é igual a zero. Ou seja, o seno de φ é igual a zero. Quando o fator de potência é unitário, o seno de φ é zero. E por que isso é interessante para nós? Pois o próximo passo seria determinar a reatância indutiva e para isso eu precisaria calcular a indutância desses condutores. Porém, como a reatância indutiva vai ser multiplicada pelo seno de φ e o seno de φ é igual a zero, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, essa parte da equação não nos interessa, pois eu estou somando zero e qualquer coisa somada a zero é ela mesma. Dessa forma, eu posso desprezar o seno de φ e a reatância indutiva dos cálculos, lembrando que isso vale apenas para cargas com fator de potência unitário. Então, para o cálculo da queda de tensão, eu preciso conhecer a corrente de projeto, que é igual a 34,09, o número de condutores por fase, nós estamos considerando apenas um condutor por fase. Normalmente se utiliza mais condutores por fase para seções maiores que 185 mm². A nossa seção está em torno de 6 mm², então estamos utilizando apenas um condutor por fase. A resistência elétrica em corrente alternada, que foi calculada em 0,052 ohms, e o cosseno de φ, que é igual ao fator de potência, ou seja, 1. Com esses valores, eu consigo agora calcular a queda de tensão, fazendo a corrente de projeto, que é 34,09, vezes a resistência elétrica, que é 0,052, vezes o fator de potência, que é 1. Ou seja, a queda de tensão para esse circuito é de aproximadamente 1,77 volts. A queda de tensão será aproximadamente 1,77 volts. Para calcular a queda de tensão percentual, basta fazer a queda de tensão em volts, que é igual a 1,77, divididos pela tensão nominal. Como o nosso circuito é bifásico num sistema 127 e 220, essa tensão será de 220 volts.
Fazendo 1,77 divididos por 220, eu vou obter o valor de 0,008. Eu devo multiplicar isso por 100 para obter esse valor em porcentagem, ou seja, 0,8% aproximadamente. A queda de tensão percentual é igual, então, a 0,8%. Sendo o nosso limite para circuitos terminais igual a 4%, 0,8% é muito menor que 4%. Logo, a nossa seção nominal de 6 mm² atende o critério de queda de tensão. Assim temos, pelo critério de seções mínimas, 2,5 mm², pelo critério de capacidade de condução de corrente, 6 mm², e pelo critério de queda de tensão, podemos continuar utilizando a seção de 6 mm². Dessa forma, espero que tenha ficado claro como realizar o critério de queda de tensão. Lembrando que em nosso curso de dimensionamento de condutores, nós disponibilizamos uma planilha automática que realiza o dimensionamento pelos 6 critérios de dimensionamento, realizando todos esses cálculos que eu estou mostrando para vocês aqui. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial, e até o próximo vídeo.